E aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai continuar, né? Aliás, vamos finalizar o nosso assunto de coloides. Já estudamos que um coloide seria um intermediário de uma solução e de uma mistura heterogênea, né? Uma suspensão, então ele parece que é uma mistura homogênea, mas na verdade é heterogêneo. E aí a gente consegue essa diferenciação porque as partículas que estão dispersas no nosso dispersante são partículas muito grandes, comparado com soluções, né, de tamanhos de 1 até 1000 nanômetros. Também já vimos aí os tipos de coloides e algumas características com relação à natureza das partículas e coisas do tipo. Bom, agora nós vamos dar sequência falando um pouquinho das propriedades dos nossos coloides. Temos aí algumas propriedades muito importantes e interessantes para a gente conversar. A primeira delas é chamada de efeito Tyndall. O que é esse efeito? É um efeito de espalhamento da luz. Basicamente é isso. Quando a luz passa por um meio coloidal, nós temos aí um espalhamento desse raio luminoso e aí é possível que a gente visualize esse rastro luminoso, coisa que não acontece, por exemplo, numa solução. Então, olha só que interessante. Se a gente pega uma lanterna e acende ela e aponta para uma solução, por exemplo, água e sal, é, a luz vai atravessar essa solução e a gente não vai conseguir enxergá-la. Por outro lado, num coloide, a luz vai se espalhar e aí sim a gente consegue ver esse rastro luminoso. É o que explica, por exemplo, por que a gente consegue observar luzes de lanterna ou mesmo raios laser em nuvens ou também em nevoeiros. É devido a esse espalhamento. Interessante também que, por exemplo, o leite é um coloide. E é graças a esse espalhamento de luz que o leite tem a cor branca, justamente porque a luz se espalha pelas gotículas de óleo que estão aí dispersas na água, ok? Bom, um outro efeito também muito interessante com relação aos coloides é o chamado movimento browniano. O que é esse movimento? Nada mais é do que um movimento aleatório dessas partículas que estão aí num meio fluido, por exemplo, um líquido ou um gás, ou mesmo essas partículas dissolvidas nesse meio. Então, esse movimento aleatório ocorre devido à colisão dessas partículas com as moléculas do nosso solvente, da nossa fase dispersante. E isso impede que haja a precipitação dessas partículas. Se a gente lembrar um pouquinho das características dos nossos coloides, um coloide não vai sedimentar naturalmente, ou seja, se eu deixar em repouso, essas partículas dispersas não vão, por exemplo, para o fundo do nosso recipiente, né? Sendo mais densa do que o nosso líquido. E só ocorre essa sedimentação se a gente faz uma ultracentrifugação, tá? Então é graças a esse movimento browniano que a gente não tem essa sedimentação. Agora, como que a gente consegue purificar ou mesmo separar os componentes das nossas dispersões coloidais? A gente já viu que eu posso fazer por ultracentrifugação, né, que é no caso aí para poder acelerar a sedimentação. Também eu posso fazer uma ultrafiltração, né, aliás, utilizar um ultrafiltro para poder fazer essa filtração. Ou também a gente pode utilizar uma diálise. Uma diálise nada mais é do que fazer a passagem por membranas permeáveis das impurezas que estão no nosso coloide, fazendo aí um fluxo contínuo de dispersante. Talvez o exemplo mais clássico disso para a gente pensar seria a chamada hemodiálise, que é essa purificação do sangue para quem tem problemas renais. E por que isso acontece? Bom, essa diálise vai ocorrer por osmose, que é um assunto que a gente trabalha um pouquinho mais aprofundado quando a gente falar de propriedades coligativas. Uma coisa que eu posso fazer para poder acelerar essa diálise é passagem de uma corrente elétrica. Isso quando as nossas impurezas possuem cargas elétricas, tá? Então a gente consegue acelerar esse processo, ok? Lembrando aí que no nosso sangue, né, nessa purificação do sangue, a gente tem aí vários e vários componentes que são aí filtrados, que são eliminados pelos rins. Mas quando há uma deficiência renal, a gente pode fazer uso dessa técnica. E uma outra técnica que a gente também usa para, aliás, só para a gente fechar, né? Essa diálise, quando eu uso corrente elétrica, é chamada de eletrodiálise.
A outra técnica que a gente pode utilizar para purificar as nossas dispersões é chamada de eletroforese. O que é essa eletroforese? Nós vamos pegar o nosso coloide e submetê-lo a um campo elétrico. E todas as micelas, né, as nossas partículas dispersas, vão migrar para um mesmo eletrodo, ou para o polo positivo ou para o polo negativo do nosso campo elétrico, dependendo aí da carga dessas micelas. A diferença da eletroforese, por exemplo, para a eletrodiálise, é que na eletroforese a gente não precisa dessa membrana permeável, coisa que se faz necessária em uma diálise. Para a gente poder entender um pouquinho dessa representação, então aqui a gente tem uma imagem de uma diálise. Perceba que no começo da nossa diálise a gente tem aqui a nossa solução concentrada, né, o nosso coloide aqui dentro. Ele está envolto por uma membrana permeável e aqui fora a gente tem o nosso solvente. E aí, conforme passa o tempo, por osmose, né, para poder regular as concentrações, atingir aí um meio isotônico, né, tanto dentro quanto fora do nosso dessa nossa embalagem, eu ter a mesma concentração, ocorre aí a passagem aí de solvente. E com isso a gente tem aí justamente essa purificação do coloide. Por outro lado, aqui na eletroforese, então a gente tem aqui a aplicação da nossa amostra coloidal nessa câmara de eletroforese, e aqui a gente tem o nosso campo elétrico sendo gerado. E aí, conforme eu tiver as cargas, eu vou ter a migração dessas impurezas para um dos eletrodos, ou para aqui o polo positivo ou para o polo negativo. A gente fecha aqui o nosso assunto de coloides. Nos vemos na próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.